Bom, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar mais um gênero textual, que é o que está na página 130 do livro de vocês, o gênero infográfico, tá? Esse gênero infográfico, como o próprio nome aqui já deixa alguma dica, é a junção de informação a partir de gráficos. E a gente vai entender gráfico como se fossem imagens. Então a gente vai perceber que esse é um gênero que vai misturar algumas características. Tanto vamos ter a linguagem visual, como a gente vai ter a linguagem verbal. E quando a gente observa a imagem, essa é a imagem que vocês têm no livro de vocês, na página 130, a gente percebe que o que eu vou chamar de gênero é tudo isso que aparece nessas duas páginas aí, 130 e 131, tá? Tanto o texto verbal, que é este aqui, ó, com esses que estão aqui embaixo, como também o texto visual, que é toda a imagem que vocês têm ao redor desse texto, certo? Até mesmo essas da lateral aqui. E quando a gente observa tudo isso, há aquela junção de informações que talvez só o texto verbal não fosse suficiente e só o texto visual também não fosse suficiente. Então é um gênero que mistura tanto as imagens como as palavras para produzir sentido, certo? Então nós vamos ter primeiramente um tema central, tá? Que tema central é esse? Vejam só. Nós temos um título que diz Uma Faxina nas Estrelas. Na verdade, quando vocês lerem esse texto no livro, já que aqui não tem como ler, né? Estou só mostrando, mas a letra ficou pequena. Quando vocês virem esse texto no livro, vocês vão perceber que tem um tema. Ele fala sobre o lixo espacial. O que é o lixo espacial? É aquele acúmulo de resto de pedaços de nave, de satélite, ferro velho, que os astronautas e seus foguetes deixaram na órbita da Terra. Aqui vocês têm o planeta Terra e aqui vocês têm o planeta Terra coberto dessas manchinhas brancas que seriam justamente esse lixo espacial do qual estamos falando, certo? Então, esse é o tema que vai ser tratado nesse textozinho aí. O infográfico ele é produzido com a ajuda de mais de um profissional. Vejam só, se o texto anterior, texto de divulgação científica, era produzido apenas por quem é especialista na área das ciências, aqui também é necessário que haja a presença de ilustradores para ajudar a fazer esse tipo de texto. Então nós temos tanto a pessoa que trabalha com design, como a pessoa que sabe montar esses designs bem direitinho aqui, né, para colocar, digamos, na internet, assim como também são necessárias as informações das pessoas especialistas no assunto, né? No assunto relacionado, no caso, ao espaço sideral, tá? Então, daí nós temos a montagem do texto. Apesar de ser um texto produzido por vários profissionais, todos eles se juntam e é como se a gente dissesse que tem um único enunciador. Ou seja, quem passa as informações para a gente é um enunciador apenas, que seria, no caso, a revista científica onde o texto existe, onde o texto está funcionando, tá bom? Nós podemos também dizer que, além da mistura da linguagem verbal e visual que há no texto, a intenção é divulgar o objeto de conhecimento. Ou seja, até agora vocês não sabiam o que era lixo espacial. Então, a partir dessa aula, a partir da leitura desse texto, a partir dessas imagens que vocês estão vendo aí, e da leitura de cada elemento contido aqui nas beiradas da página, a partir de tudo isso você vai ter um conhecimento agora sobre o que é lixo espacial. Então, a intenção é passar informação. É um texto informativo, certo? Por que ele é feito em forma de imagens, além do texto? Porque justamente para pessoas que não são especialistas na área, você passa a ter um conhecimento maior. Você é um leitor leigo no assunto, passa a ter um conhecimento maior a respeito do conteúdo. Então, se você tem imagens e texto, é muito melhor de você aprender o conteúdo. É uma forma mais simples, mais fácil e até mesmo de resumir informações, tá? Na parte visual, o que é que nós temos aqui? Dados estatísticos,
resumo histórico. Por exemplo, essa partezinha aqui da lateral mostra que entre 0 e 2 mil quilômetros da órbita da Terra existe um engarrafamento aqui, olha só, aos 800 e 1000 quilômetros, há um engarrafamento do lixo espacial, é onde o lixo espacial mais está acumulado. Nessa outra área aqui, depois dos 1.600 quilômetros, esse engarrafamento já é menor. Então, são informações a partir de um gráfico, esse gráfico que é resultado da pesquisa, para ajudarem vocês a entender a situação e a seriedade desse lixo no espaço. Nesse gráfico aqui que aparece na parte inferior, nessa tabelinha aqui, nós vemos aí uma clara demonstração da história em órbita, ou seja, quem nessa história de 50 anos de viagens espaciais, quem foi que sujou mais o ambiente, tá? Então você vai olhar esse gráfico inferior das viagens espaciais resumidas em gráficos, olha só, anos 1950, 60, 65, 70, 90, até o ano de 2010, que foi quando foi feita a pesquisa. Então, ao resumo dessa história das estações espaciais ao redor da Terra, que acabaram deixando detritos, acumulando lixo, tá? Então, sobre tudo isso vai trabalhar esse texto. Uma outra informação também que é bem interessante é em relação à cor de fundo, tá? Quem faz infográficos tem que pensar em tudo para facilitar a vida do leitor. Até a cor é interessante porque o fundo preto, que não é uma cor normalmente comum, porque lembra o espaço, né? O espaço é escuro e o contraste da letra branca com o fundo preto também é bem pensado, porque justamente realça o texto, né? E já que estamos falando do espaço, você se sente quando lê esse texto aqui, quando abre o livro nessas duas páginas aí, 130 e 131, como se estivesse realmente navegando no espaço, fazendo todas essas informações, tá? Então, resumo do infográfico, ele é um texto verbo-visual, ele é um texto de caráter informativo, ele procura levar para o leitor leigo no assunto informações sobre algo que ele não conhece, que nesse caso está ligado à ciência. A semelhança desse gênero textual infográfico com o texto anterior, texto de divulgação científica, é principalmente pela participação maior dos textos visuais dentro do texto verbal. Tá certo? Então, até a próxima.